ar mais um episódio do nosso podcast, o Pode Saber. E hoje nós temos a honra de receber o psiquiatra, neuropediatra, né, que cuida aí da saúde mental infantil, das nossas crianças, muito importante, com mais de 25 mil seguidores nas redes sociais. Muito interessante, que trata aí de vários assuntos importantes relacionados à família, né? O dever da família também, o papel da família. Enfim, nós vamos falar sobre muitas coisas. Seja bem-vindo, Dr. Juvenal Neto. Estamos felizes. Obrigado pelo convite, oportunidade, receptividade aqui de vocês também, para a gente estar conversando aqui um pouquinho. É uma honra tê-lo aqui hoje na nossa editora, né? Sim. Dentro desse projeto. Nós trabalhamos com uma tríade, saúde, educação e família, né? E a gente destaca a importância da família no tratamento. Não só a importância da equipe multidisciplinar, mas também o contexto dessa família, a responsabilidade dela começa na clínica, né? Sim. E Com hoje, certeza. né? E hoje, na atualidade, a demanda ela vem muito alta. Por estar muito alta, doutor, qual que é hoje a importância no tratamento? A importância principal de iniciar um tratamento? A importância de iniciar o tratamento, realmente a necessidade de promover as terapêuticas, né? E eu acredito que algo um pouquinho mais elaborando assim seria a questão principalmente do que a gente fala muito do tratamento precoce, né? Quanto mais cedo a gente começar essa intervenção, essa terapêutica, melhores vão ser os resultados. A gente observa muito na prática do dia a dia que crianças que foram diagnosticadas, por exemplo, 6, 7, 8 anos de idade e começaram seus tratamentos a partir mais ou menos dessa idade, o sucesso que elas vão ter, sucesso clínico, né, que as crianças vão ter e logo as suas famílias também, né, vão ter ali por 10 anos, 15 anos de idade, é um certo sucesso. Vai ajudar? Vai ajudar, com certeza. Tem que estar fazendo um tratamento. Porém, se o diagnóstico vir mais cedo e a terapêutica também, as intervenções com carga horária, intensidade, qualidade apropriada, quanto mais cedo, melhor. Mais tempo de tratamento, de terapêutica, logo o sucesso vai chegar ali na frente também com mais qualidade. Com certeza. Essa questão da intervenção precoce, ela vem vinculada à educação. Muitas das vezes a professora, né, fala, pai, mãe, tem algumas situações aqui que não está se encaixando dentro da idade. Isso. É peculiar que venha da escola essa informação na maioria das vezes, né? É importantíssimo. Esse alerta. Sim. É importantíssimo que esse alerta ele venha da escola. Os professores eles acompanham muito a criança. É claro que às vezes os professores comentam muito o que é parte da escola, o que é parte da família, né? Tudo bem que a parte da criação, tudo mais, a educação, as orientações, vem da parte da família, tudo mais. Porém, os pais no dia a dia, às vezes eles não vão conseguir ter uma dinâmica, uma noção tão bacana quanto às vezes o professor. O professor, ele tem a oportunidade de comparar aquela criança daquela idade com outras crianças da mesma idade. O quanto que uma criança tem um desenvolvimento bem bacana e outras têm um pouco mais de dificuldades. O quanto que aquela criança tem um certo comportamento de certa forma e outras crianças outros comportamentos. Então, sim, os professores, os educadores conversarem, né, com os pais. Olha, pai, a gente tem observado aqui alguns comportamentos um pouco diferentes, tudo. O quanto que a maioria das outras crianças não faz isso, ou faz de um jeito, a sua criança faz de uma forma um pouco diferente. O senhor já observou isso em casa, né? Alguém da família comentou alguma coisa? O que o senhor acha, ou a senhora acha de estar procurando alguém, né? Algum profissional para estar observando, avaliando, pedindo opinião, né? Então é muito importante esse papel do professor também. É legal falar um pouquinho sobre isso, né? Esse tratamento multidisciplinar. Às vezes as pessoas, nós que estamos inseridos, né, nesse contexto, nós temos o conhecimento, né, e do significado dessa palavra, porque nós sabemos que é exatamente isso. A criança, ela se comporta de diferentes maneiras, depende do contexto que ela está inserida. Então, doutor, explica um pouquinho aí
para que as famílias tenham esse entendimento do que é o tratamento multidisciplinar, né? Multidisciplinar, oxe! Né? E, assim, quem está envolvido, os profissionais que estão envolvidos nisso, é interessante falar. Até antes de chegar, então, nessa parte da avaliação e da terapêutica multidisciplinar, é a questão que você começou a falar dos ambientes, né? Às vezes os pais, eles têm dificuldade de acreditar em algo que os professores venham a falar, Sim. porque no ambiente da escola tá de um jeito e dentro de casa tá de outro. Sempre falo isso. Isso acontece bastante. O que acontece também é da mesma forma no consultório. Chega lá, eu lembro de um amigo meu falando que ele havia levado o filho num outro profissional, numa outra profissional, e ele falou, não, olha, eu falei pra médica, eu falei, meu filho faz isso, é porque aquele não quer fazer, mas ele faz tal coisa. É assim mesmo. Né? Vem muito disso. Então, é essa situação. Então, a gente quer que certos comportamentos, o interessante, o correto para a gente pensar que tal criança, tal pessoa faz tal coisas, tenha tais habilidades, é que tais habilidades aconteçam em múltiplos ambientes. Que é isso mais ou menos que você quer dizer. Por exemplo, com relação à escola, né? A escola é um excelente, entre aspas, um laboratório, um ambiente muito bom, porque está sob a ausência da figura dos pais. Sim. Em casa tem os pais. E qualquer coisa que eu fizer, meu pai vai falar alguma coisa. Eu não vou mexer, eu não vou fazer. Na escola, cadê os pais para, entre aspas, repreender ou opinar ou falar alguma coisa? Sim. Ou a criança se sentir repreendida. Como os pais não estão lá, então eles se sentem mais livres, eles vão expressar mais, conversar mais. Logo, então, no ambiente escolar, a criança se sente mais livre. Então é uma ótima oportunidade da gente observar, tanto quanto que os profissionais, eles vão até as escolas também para estar observando como que é realmente, né? Porque dentro de casa, não quer comer mais Cheetos, batata frita, etc, essas coisas porcariadas todas, tá tudo ali, né? A alimentação seletiva, até que ponto é a alimentação seletiva? Vamos para a escola. Então, assim, a escola é ótima para a gente observar convívio social, interação com os coleguinhas, a dinâmica, a troca de um com o outro, tudo mais, né? Então, realmente, essa parte, assim, é muito importante. Com relação à avaliação e a condução de uma forma multidisciplinar, é a melhor forma, é a forma correta e não tem o que discutir. Caminho, né? Não tem outro caminho. Você ter vários profissionais, pessoas diferentes, capacitadas, instruídas, profissionalizadas, em áreas diferentes, com visões diferentes, vindo a se somar para ajudar uma criança e também a sua família, é o mais bacana mesmo, não tem como. Então, a conduzir de forma multidisciplinar, sobre várias disciplinas, sobre várias abordagens, sobre vários profissionais, isso é excelente. Porém, desde que esses profissionais dialoguem entre si. Haja um diálogo, que é muito haja uma importante. troca, contato. Alguns profissionais, talvez a maioria, no mínimo pelo WhatsApp, pela conversa, que pela estejam ligação. em concordância também, Encontros pelo Google Meet, etc., né, plataformas, que eles estejam em concordância, falem a mesma língua, porque é uma criança só, é uma adolescente só, é a evolução, é o progresso, e como também conseguir obter um bom diálogo com a família para que a família também participe, né, no caminho da terapêutica. Porque a gente sabe, olha, o bacana é alimentar, não dá, por exemplo, criança muito pequena, não dá muita mamadeira para acabar comer um pouco melhor comida de verdade, né? Sim. Aí se os pais for dar só mamadeira, por exemplo, então não adianta os profissionais fazerem tudo bonitinho É um e a objetivo família comum, né? destoar. Tem que ser de uma forma comum. Exato. Então é muito importante mesmo essa forma multidisciplinar mesmo. E até mesmo porque eu falo que os maiores terapeutas de uma criança são os pais. Sim. Porque a TO, a psicólogo, né, a fono, ela fica 30, 40, 50 minutos semanais. O pai e a mãe ficam muito mais tempo com essa criança. E as orientações replicadas, né, dos profissionais para as famílias, se elas forem seguidas,
a criança vai ter tratamento de continuidade, mais né? oportunidade ainda de desenvolver aquilo que foi trabalhado durante a semana. Sim. E aonde que entra a questão, assim, até, né, da tecnologia, o uso do celular muito precoce hoje. Excessivo, Né? né? Excessivo. A gente também sempre traz nos nossos encontros aqui e relembra que nós vivemos uma pandemia, ainda temos reflexo dessa pandemia e tem crianças ainda que estão apresentando atraso de fala, de comportamento devido a essa questão da pandemia, atraso no desenvolvimento na parte pedagógica. A gente encontra muito nas E escolas. às vezes não é uma as questão do secretárias neurodesenvolvimento falando. que a gente fala, né? Neurológica, né? Eu não sei, o doutor sabe melhor É o termo. ambiente, né, que É o trouxe estímulo, isso. né? A falta de estímulo. Não necessariamente é um neurodesenvolvimento patológico, mas Sim. sim fisiológico. Esse nome patológico ele não é muito bem aceito, né? É chatinho às vezes falar, né? Mas seria mais ou menos isso. Assimilam com O quanto que não vai demais. haver necessariamente um transtorno no neurodesenvolvimento. O quanto que é necessidade de evoluir de uma forma mais fisiológica, da forma com que deveria, né? Então, reduzir essas telas e tudo mais. O quanto que sim, durante a pandemia, por várias questões de insegurança, ocupação, ambiente fechado, muitos de nós, de todas as idades, a gente usou muita tela, tudo. Porém, agora falando no caso de crianças, sim, tem essa questão. O quanto que talvez também, agora falando de uma forma um pouco mais social, em termos de economia, passou essa pandemia, todo mundo teve que correr atrás dos prejuízos financeiros. Sim. E aí os pais foram muito para os seus trabalhos, tudo, foram dedicar muito para essa intensidade do trabalho e acabaram deixando os filhos, né, muito nas telas para Sim. ocupar um pouco, né, o tempo, etc. Então, assim, estamos todos nos reorganizando novamente, Estamos. mas a gente precisa, assim, de orientar, de nos tentar melhorar essa condução mesmo. Outra questão também que a gente sempre fala em respeito ao tratamento é que além de estar em tratamento, essa criança, em alguns casos, necessita da medicação. Sim. E a gente vê, doutor, que existe uma resistência em relação à medicação. Sim. O senhor consegue... Da família, né? Eu sou super a favor. Mas existe uma resistência em relação à medicação, existe preconceito, muito novo ainda, né? Em alguns casos há necessidade, enfim, né? A questão da gente, sim. Eu também sou a favor. A questão vem muito, eu acho que vem principalmente lá de trás, que antigamente, é difícil falar isso, mas o quanto antigamente uma boa parte dos profissionais usavam medicações numa quantidade muito grande. Eu falava a expressão caminhãozinho de remédios. É isso É mesmo. mais ou menos isso. O tempo passou, eu falo muito, por exemplo, na parte de adultos, o quanto que hoje em dia, quanto menos remédio, melhor. Então, a gente tem que ter uma funcionalidade, tem que ter um rendimento. Antigamente, eram muitos remédios de uma vez, assim, não é uma regra, mas uma boa parte. Então, a pessoa parava o tempo, tudo. Então, hoje em dia não dá para fazer muito isso em relação aos adultos. Em relação às crianças, tudo, há casos que há necessidade. E esses casos seriam, assim, de uma forma geral, excessos. Excessos que dão prejuízos para a pessoa, para a criança, e o quanto que esses excessos promove uma desorganização importante no dia a dia. De uma forma geral seria isso, excessos. Por exemplo, no caso do autismo, o que seria essa palavra, uma palavra só para tentar resumir tanta coisa? Excessos, né? O quanto que o controle do humor, a autorregulação, a regulação daquele humor que a criança tenta fazer perante aquilo que sente, aquilo que percebe do ambiente, a percepção, né? O quanto que ela tem dificuldade de se relacionar, das trocas e tudo mais. Aquilo está gerando uma alteração de humor importante, está promovendo uma irritabilidade importante, o quanto que aquele ambiente está dando tanta informação que ela não consegue se sentir bem com tantas percepções de tanta coisa ao seu redor, ao ponto de que aquilo começa a dar tantos prejuízos, ela altera o humor, então o humor dela perante o ambiente ou os ambientes começa a ficar
muito intenso, começa a dar prejuízos, logo começa a ser um transtorno para si, para pessoas ao redor. Então, assim, excessos que a gente traduz muito na parte da autoagressão, agredir a si mesmo, a criança se agredir, heteroagressão, agredir a outras pessoas, né? Oportunidades de autolesão, essa questão da autolesão também acontece bastante. Então, e o quanto que às vezes até as estereotipias, que é um mecanismo de se regular, se autorregular, de se reorganizar perante, entre aspas, a bagunça interna com que a criança está, o quanto que às vezes a estereotipia também começa a ficar excessiva e promovendo prejuízos. Isso é toda uma discussão. Você vai fazer remédio para tratar uma estereotipia? Não. Mas o quanto que às vezes aquelas estereotipias pode estar no caminho da autoagressão, da autolesão e tudo mais. Então tem toda essa questão. Então, assim, mas de uma forma, antes falando na verdade, é um pouco eufemismo essa frase, mas eu acho ela básica do básico, que seria autismo como um conjunto de características relacionadas à parte social e a padrões repetitivos e sensoriais. Ponto. A partir do momento que aquelas características que são ao nível de prejuízo, porque a gente chama de transtorno do espectro autista, transtorno, são prejuízos, mas são prejuízos que a família, junto com os profissionais multidisciplinares, conseguem conduzir, ok, sem medicação, ponto. A partir do momento que, mesmo com terapias, ainda estão tendo prejuízos importantes para promover, não sendo legal para a criança, são prejuízos, aí sim a gente pode pensar na medicação. Então, assim, é tudo uma construção. Avaliar, ver de uma forma individualizada o quanto vale a pena ou não, e aí sim a gente entrar com a medicação. E aí sim, é medicação? É medicação, beleza. Vamos ter uma segunda parte da conversa. Medicações, qual medicação usar, efeitos, sim, o que vai vir de coisa positiva, o que vai vir de efeito colateral, sim, aí vai a parte dessas orientações com relação às medicações. Eu sempre uso outra frase, né? Medicação de preferência não usar, se for usar uma qualidade só e na menor quantidade possível. E aí a gente vai subindo gradualmente. Então são essas orientações. Eu costumo brincar que a parte da psicoeducação, do conversar, igual vocês estão vendo aqui, tá garelando bastante. Eu acho que a principal parte, que é a parte de orientar de uma forma com que os pais saiam mais organizados. Mas nós, como pais, gostamos assim, né? Existem médicos que não explicam de uma forma clara, de uma forma popular, porque às vezes existem termos que, enfim. Até falando sobre a medicação, para se chegar à medicação, existem, assim, alguns exames neurológicos, porque, igual, eu vou dar um exemplo do meu filho, tá? O meu filho, ele tem TDAH e ele toma uma medicação desde os 5 anos de idade. E ele começou tomando somente, né, através de relatório de professor, aquilo que eu contextualizava ali para a médica. E aí, um dia, quando ele já estava no 4º ano, a escola me cobrou de um laudo e ele não tinha laudo, né? E aí, nossa, mas como assim? Laudo médico. Isso, não tinha nem de... como fala? Isso, um laudo neuropsicológico, né? Que se faz que ajuda muito, que é o início, né? De tudo aquilo que a gente falou do multidisciplinar. Mas assim, aí algumas pessoas questionam, mas não tem exames para fazer que detectam? É complicado, né? Dependendo da clínica, a gente pode fazer uso de alguns exames ou de algumas avaliações específicas que ajudam a gente a dar um pouco mais de noção para a gente chegar ou não a algum diagnóstico, ponto. Essa questão do tentar ser mais didático, tudo durante os atendimentos, eu já tenho um bom tempo, eu costumo pegar o notebook mesmo, abro lá um arquivo que eu tenho sobre medicações, para explicar sobre algumas coisas, para trazer de uma forma mais clara. E um desses slides que eu acabo apresentando é isso que você quer, acho que você quer chegar nessa parte, que é a parte do diagnóstico. Como a gente construir um diagnóstico, mais ou menos isso, com quantas palavras, né? E eu faço um negócio bem básico, né, para tentar deixar mais
para a família ficar mais organizada, mais leve, porque é tudo muito confuso, né? Tem exame, não tem, como que é? A família não é da área, que exame né? que pede? Assustador também, tudo. ao mesmo tempo. Então tentar tornar mais didática é importante. Então eu coloco lá um slide lá que tem 5 itens, desses 5 itens eu falo. A observação direta, observar a criança num ambiente lúdico, né, pedagógico, a gente observar como que é a interação, brincar com os brinquedos ou não brincar, de que jeito brincar, né? Às vezes, uma vez veio um representante farmacêutico, nossa, você tem uma brinquedoteca aqui, legal. Eu falei, cara, mas não seria bem uma brinquedoteca apenas, né? Não nessa função. Aí eu fui explicar para ele, nossa, eu não sabia que dava para ter tanta noção de tantas coisas só com os brinquedos assim, um espaço. Eu falei, a intenção é essa tudo. Então, observar a criança, coletar informações dos pais ou dos responsáveis, relatório escolar, né? Ver como que a criança se comporta nesse, que eu falei, esse laboratório, esse ambiente maravilhoso de trocas com outras crianças da mesma idade, né? Que mais? A questão das avaliações multidisciplinares. O quanto que às vezes, antes de chegar até o consultório, os pais já levaram em outros profissionais. Nossa, o meu filho está passando por uma psicóloga tem 3 meses já, eu trouxe até o relatório dela. Ótimo, mais uma outra fonte de informação, né? E a avaliação neuropsicológica também, que é uma excelente ferramenta, né? A avaliação neuropsicológica, eu tento às vezes explicar de uma forma didática um pouco em excesso, porque algumas pessoas às vezes confundem. É uma avaliação feita por uma psicóloga com especialidade em neuropsicologia que, a partir de várias entrevistas, testes, observações, às vezes, se for necessário, até uma avaliação in loco lá na escola também, né, para coletar informações. De uma forma, mais uma vez, talvez didática, um pouco excessiva para aqueles que têm mais dificuldade, eu falo que é como se fosse traçar um código de barra, mais ou menos assim. Então, entender todas as características, memória, atenção, para a gente pensar em várias situações. E aí sim, a gente chegar numa conclusão. Sim. Porém, para a maioria das condições relacionadas ao neurodesenvolvimento, o diagnóstico ele é clínico, ele é baseado em sinais, sintomas. A gente observa também esses relatórios de uma forma para a gente chegar numa conclusão. Seria isso. Entendi. É um contexto complexo, mas se a família tiver toda essa orientação, consegue se fechar um diagnóstico, um tratamento assertivo, né? O quanto que os pais, às vezes eles falam, nossa, mas eu pensei que eu ia vir aqui e resolver tudo. Já ia sair com remédio. Com laudo tudo, não é como tão, se fosse não um é tão carimbo, uma simples coisa. assim, né? Não é. O quanto que antigamente, quando se tinha poucas informações, etc., dependendo do local que você trabalha, do quão humilde às vezes é a estrutura da cidade, né, a logística, tudo, etc. Porém, hoje, numa atualidade de tantas preocupações, do quanto que a ciência avançou, do quanto que a gente está preocupado em querer saber mais, ter mais certeza sobre esses diagnósticos e como conduzir, então fazer da forma mais detalhada e correta é uma garantia, estar próximo ali de uma garantia de quanto que aquele diagnóstico vai estar realmente correto, o quanto que aquele tratamento vai ser necessário, é uma firmeza, né? É mais estruturado, é mais sólido. Então vale a pena a gente fazer tudo isso sim. Porque, assim, o diagnóstico é um rótulo, né? E você tem que ter, assim, a maior certeza possível de aproximar dentro daqueles critérios. Principalmente quando se trata de criança, né, doutor? Isso, eu sempre é falo muito isso delicado. também. Eu sempre falo, a gente fala uma criança. É uma criança. Vamos conduzir de uma forma mais organizadinha, Sim, eu tudo, penso também né? dessa forma. Eu acho até interessante a gente perguntar para o doutor. É algo que nos trouxeram de informação recentemente, né? Mas nós não temos fonte segura sobre isso, a gente pesquisou, inclusive eu acho que o doutor vai conseguir nos orientar, né? Em que hoje existem alguns profissionais como um conjunto de psicopedagoga, neuropsicóloga, fono, né? Sem um CRM, vamos dizer, a grosso modo, sem ser médico, estar envolvido, consegue laudar uma criança. Isso procede? Eu acredito que, né, nós ficamos com essa dúvida.
Eu vou falar igual uma psicopedagoga bem inteligente que eu conheço, assim, bem, me falou. De uma forma geral, todos os profissionais da saúde, isso cada um vai pensar de uma forma diferente. Mas eu acho que essa é a maioria dos profissionais que não são médicos vão gostar mais do que eu vou falar. Então, tô arriscando. Qualquer profissional, cada um dentro da sua área, dentro das suas possibilidades, vai estar traçando e vai falar, olha, dentro da neuropsicologia, né? Observando testes, a partir da entrevista, a partir disso e daquilo, observa-se que Uma tal hipótese pessoa diagnóstica. apresenta hipótese diagnóstica de tal coisa, né? De tal clínica. De uma forma geral, essa psicopedagoga uma vez falou da seguinte forma para mim: sob fins legais, jurídicos, documentais, a nível jurídico, tudo, em termos legais, o documento da parte médica, sim, tem uma validade legal em termos de justiça, etc. Sim. É chatinho para falar essa parte, né? Porque é tudo muito discutível, cada um vai ter uma opinião, mas é isso, né? Na Sim. prática. Então, quanto que seria isso, mas é tudo muito discutível. Cada profissional vai eu pensar acho de que um o senhor quis dizer jeito. o seguinte, que até por questão, vamos dizer, judicial hoje, para ir atrás de um Tratamento, né? recurso que a família recebe diante de algum laudo, a justiça, e eu entendo CRM. isso, né? Porque nos questionaram, como a gente atende muito, né? Como eu expliquei no início, a gente prefeituras, faz bastante apresentação dos nossos produtos com gestores. Isso. E elas nos questionam, né? Porque às vezes a gente pergunta sobre laudos, documentações que a escola tem. Aí elas falam que às vezes elas mesmas, né? Existe, eu acho que uma outra explicação mais leve e mais fácil. Você fala, por exemplo, muito diagnóstico fonológico. Então, o diagnóstico dentro da sua área, dentro da sua, né? Seria mais ou menos isso. O quanto que certa área, por exemplo, não permite ainda estar fazendo aquele tipo de teste. Então, falar daquele tipo de teste naquela área daquele colega, então essa área, esse colega não vai estar podendo falar. Sim. Por exemplo, o médico fazer algum teste que é da área da psicologia. É mais ou menos... O VISC, né? Vai aplicar o VISC isso, no consultório. Então, assim, seria... O médico pensar em algum diagnóstico sobre a inteligência é uma coisa. Agora, então, assim, é cada um com o seu Por isso setor. que a melhor forma, então, É o conjunto equipe, de né? tudo, né? É a forma, a abordagem multidisciplinar, todo mundo, mas que seja todo mundo conversando com todo Alinhado. mundo. Tem essa comunicação, né? Eu sempre, assim, falo que hoje o relatório pedagógico é um super documento valioso. É a partir dele que o médico consegue idealizar aquela criança no ambiente escolar, que os pais também conseguem entender o comportamento do filho, né? Então, é um documento que antigamente, na minha época escolar, meu pai e minha mãe, né, não tinha esse conhecimento, não tinha essa validade tão grande quanto hoje, né? Hoje, o relatório pedagógico é muito importante. Eu também acho isso bastante. E o quanto que é importante também os relatórios cada vez mais, isso é minhas as bobeiras ou perfeccionismo, eles virem um pouquinho mais didáticos para pessoas de diferentes níveis de instrução entenderem e saberem aplicar. Vir com mais parte de psicoeducação, vir com mais tabelas, assim, tudo mais fácil para várias pessoas entenderem. Eu acho isso bem bacana para ficar mais fácil de todo mundo entender. Principalmente para as famílias, né? Isso. Porque a gente costuma falar isso aqui também, né? Com os demais gestores, que esses documentos é da criança. Não é um documento pertencente somente ao médico ou somente à escola. É um documento, né? Que vai ali gerir o futuro dessa criança. Então, os pais, as famílias, eles têm que ter o acesso livre e de uma forma clara, porque senão não adianta, né? Por isso que é tão importante, né? Saber o que coloca no papel, dentro do contexto correto, porque você está lidando com uma vida, né?
E a questão da intervenção precoce, ela vem vinculada a todo esse processo de relatório, de observação, a família em busca de informação, né? Isso. Até tem uma outra parte que eu estava lembrando e esqueci. O quanto que a população está se interessando tanto, a família está também tanto, que tem tantos pais também fazendo pós-graduações e cursos e formações também na área do neurodesenvolvimento para ajudar os seus filhos, né? Isso é muito bacana a gente ver isso também. É o que aconteceu com a gente, né? Nós duas. Eu sou mãe de 2 meninos, né? Meu filho mais velho tem 21 anos e foi diagnosticado com TDAH em torno de 3, 4 anos de idade, 5 anos já apresentava, mas a gente fechou um pouquinho mais tarde o diagnóstico, mas iniciamos o tratamento antes, né? E o meu filho de 10 anos é autista. Então, eu fui em busca do conhecimento dentro da minha necessidade mesmo. Fui fazer a pós-graduação em neuropsicologia, fiz psicopedagogia, para entender todo esse processo que ele vinha apresentando pra gente. Então, a minha vontade também, né, Tabata também de tem uma entrar na área da história, né? educação foi também relacionada às dificuldades do Arthur, né? Ele até de comportamento mesmo, e aí foi quando foi diagnosticado aos 5 anos com TDAH, e foi uma professora excepcional. Então, a professora é muito importante nesse papel da criança, nessa descoberta. Muitas vezes o olhar da família é importante, mas desse professor, principalmente na infância, ali na base, né? Ele, nossa, eram duas, né? Porque ele ficava integral e uma tinha um comportamento completamente diferente da outra, e uma sempre com muito cuidado. Então você vê já a diferença, aquilo que a gente falou lá no início da nossa conversa. O cuidado de como chegar. Eu tive esses 2 exemplos, que uma e a outra, o Arthur tem a lembrança, né, aversiva por ela até hoje, né? Mas é a família, né? Eu fui alertada do meu primeiro filho, vamos ver se realmente condiz. E teve realmente sucesso, né? E o que dizer para essas famílias que talvez se sentem culpadas, né? Se sentem ali fracassadas, né? De que demorou, ou de que errou, que se sente culpado, talvez. Será que foi falta, né, de correção? Enfim, é complicado isso, né? Eu me senti um pouco dessa forma, né? Muitas vezes. Eu sempre costumo dizer assim, nós geramos um bebê e a gente nunca cria essa expectativa que vai vir com uma deficiência, que vai, né, vir com algum transtorno do neurodesenvolvimento. E aí acontece a minha frustração da questão da maternidade, né? Mas é complicado, porque a gente carrega essa questão, assim, eu falo no geral a família. É genética, não é? É o ambiente. Foi um erro meu, né? A gente sempre tem foi alguma medicação que eu tomei durante a gestação. Em casos relacionados na criança, no adolescente, ansiedade, depressão, tudo, eu costumo falar muito, e também quando esses adolescentes têm dificuldades em relação aos seus pais, eu costumo falar assim que os nossos pais fizeram por nós o que eles deram conta. É uma expressão meio boba, meio assim, mas os nossos pais fizeram por nós o que eles deram conta. Eles podiam ter feito mais? Podiam, mas por que não fizeram? Baseado em várias explicações, mas eles fizeram o que naquele momento eles deram conta. Então, assim, no caso vocês duas, pessoal de casa, vocês duas como mães, vocês fizeram o que vocês conseguiram fazer. Ponto. E bota um ponto, né? Literalmente nisso. O ponto no sentido de não propagar um sofrimento. Vocês fizeram o que foi possível da parte de vocês. O quanto, por exemplo, nossa, a gente não imaginava que... Eu não imaginava que eu poderia ter um filho com, né, característica PCD, com transtorno neurodesenvolvimento. Ok. E o quanto ali no início, na maioria das mães, para não falar todas, algum período de aspecto de ficar mais pensativa, negativa, no sentido de negar o quanto que não é, o que fazer, o que não fazer, não vai ser muita coisa, tudo. Cada uma tem um tempo? Cada uma tem um tempo. Aí cabe... Então, sim, cada uma fez o que deu para fazer. Com relação à gestação, cuidados na gestação. Hoje em dia, o que a maioria das mães de hoje em dia, 20, 30, 40 anos de idade, o nível de instrução que essas mães têm hoje em dia são certas informações.
As nossas mães de outras épocas, outras gerações, tinham outras informações. Sim, sim. Então, o cuidar da saúde, o se cuidar melhor durante a gestação, seguir a gestação da forma que é mais bacana, tudo. Então, assim, ok, porém, mesmo assim, gestações bonitinhas, tudo a termo, sem nada de prematuridade, uso de medicação, de coisa errada, ainda pode acontecer. No caso do autismo, basicamente são questões genéticas, né? Que ainda está sendo trabalhado. Então, assim, então influências, tudo. Então, vocês mais fizeram o que vocês conseguiram, se esforçaram e estão correndo atrás. Sim, Ponto. É isso sim. mesmo. Mas a família carrega esse luto, né? A primeira fase do luto. E é a fase que você tem maior contato, né? A dificuldade com a família. Sim, tem Né? bastante. Tem gente que a gente chega, olha, parece, né? A gente tenta às vezes eufemizar para também não, que a gente vê que a família está um pouco travada, tudo, olha, aqui está trazendo algumas informações, vamos correr ali atrás, vamos buscar informação, tudo, mas às vezes eles não vão atrás, né? E a gente orienta tudo, mas você vê que a família tá travada, tá chateada, nem queria estar ali, se sente pressionada. Geralmente, olha, a escola me obrigou a vir aqui, tem muito dessa expressão. A minha mãe pediu pra vir aqui, a avó tá me enchendo o saco. É desse jeito. Então, assim, o quanto que a gente tem que ter todo um joguinho de cintura mesmo. E não é é fácil, complicado, não. não é fácil. É uma ferida aberta, né? Que você tem que ter uma delicadeza muito grande pra. E o outro mexer na ferida, né? Não é nem em si. Aí fica mais difícil. Aí você tem que ter jogo de cintura. Mãe, tá, beleza. Na maioria das crianças que a senhora conhece, dessa idade, tudo, como que é? Como que a senhora acha que é tudo? Quando a senhora leva seu filho lá no parquinho, filho, vai lá, brinca. Aí eu faço esse movimento aqui, ó, olhando pra mão. Na expectativa com que o filho vá e vai brincar com os outros meninos. Como ele reage? Ele vai brincar? Não. Não, ele fica ali no cantinho dele, fica no meio das minhas pernas, não desgruda das minhas pernas. Ou às vezes não, né? Algumas mães falam, não, ele fica lá no meio, ele brinca. Ah, tá, ok, mãe, ele brinca certinho. Mas quando ele brinca aquela troca bonita, uma hora um faz, Ou outro sozinho. faz, um copia, outro faz, tudo. Ou como se ele tivesse um pouquinho meio perdido ali, no meio No ali. mundinho E dele. todo mundo naquela intensidade e ele não na mesma intensidade, não do mesmo jeito, tudo. Aí a mãe... Você vê, você tem que criar situações e dar exemplos Você tem que ser... para não ser direto e não machucar, não ferir, isso. né, a pessoa. Questão da comunicação, da fala. Ele fala. Aí Isso. a criança não fala. Até questionável essa forma de perguntar. Então, a forma de perguntar, criar às vezes um enredo, tudo, uma situação. Mas não só fala, vai falar que fala. Fala. Ele fala. Mas ele não se comunica. Como que é esse falar? Me dá um exemplo, Sim, etc. sim. Tudo, né? Ele aponta. Mas ele fala. Ele aponta. agora Mas aponta de que jeito? Aí, assim, às vezes eu levanto tudo. Tá, tudo bem. Ele faz assim, de que jeito que ele faz, tudo. Que jeito que ele anda. É mais ou menos assim, como é que ele interage. Criando Então, às situações. vezes, você tem que, às vezes, fazer se precisar fazer um teatrinho, tem que fazer tudo para ficar mais didático, né? Sim. E aí, às vezes, mesmo falando de todas essas formas e você observando... Ela não enxerga. Observando que ali você vê que tudo está um pouco mais sugestivo para prejuízos e a mãe não traz dessa forma, aí você respira, né? Tudo bem, mãe. Ok, eu entendo tudo. Vamos rever direitinho. Vamos buscar o ponto de vista de outros profissionais, Isso, tudo, aí etc. É o momento Aí de... é uma outra oportunidade, mas geralmente mesmo assim a maioria não busca ou vai demorar um pouco, ou nessas situações às vezes o tempo passa, aí vem, doutor, queria conversar novamente com você, tudo, eu andei pensando aquele dia, você conversou, falou aquelas coisas, trouxe aqueles exemplos, aquele dia eu pensei assim, porém... Fui ver com calma, conversei com meu esposo, conversei com a minha mãe, tudo. Então, é o tempo, né? É o tempo, né? Então, vem a parte do negar que esteja acontecendo naquele momento, mas o tempo vai passando e você vai cedendo ao que você vê.
Aí às vezes eu até falo, mãe, então observa com mais calma, observa tal situação, conversa com a professora. Vai plantando né? a sementinha, né? Isso, aí você vai jogando as ideias ali para ficar um pouquinho mais fácil, né? Aí eu falo, conversa com a professora, entenda a professora como uma amiga sua para estar te dando as orientações, né? Tá trocando umas ideias, não precisa ter medo. Ela vai estar morrendo de medo de você, geralmente, né? Geralmente é assim. Mas assim, conversa, tenta trocar, dá oportunidade. Mas ele faz isso? Ele faz, mas que jeito que ele faz? Aí eu fiquei meio assim indecisa, me dá a sua opinião, tudo. Sim. Então, dê mais abertura para o professor também. É isso legal é muito importante. né? O profissional ser bem claro em relação a essas informações. A família fica mais tranquila. Existem profissionais que a gente não se sente à vontade, como pais, de perguntar, de se abrir, porque já corta ali o assunto. Já eu acho que a gente tem que ter empatia, né? E se colocar no lugar do outro. Mas Sempre. quando o diagnóstico é bem evidente, né, doutor? E a família está dentro do processo da negação, quem entra em prejuízo é a criança. Por não começar a realizar o tratamento, as por conta dessa terapias. negação, né? E o tempo que ela irá retornar daqui 2, 3 meses, 2, 3 meses com uma criança é muito válido. É uma evolução muito grande. Sim. É isso que eu fico pensando, o prejuízo que essa criança terá de 2, 3 meses até absorver essa questão da negação. Aí eu pego como gancho isso que você está falando, aquela situação. Tá bom, mãe, vamos colocar aqui na data de hoje, não chegamos numa conclusão. Ponto. Ok. A questão é, seu filho apresenta algumas, no mínimo, dificuldades, até que ponto prejuízos, tentar colocar de uma forma mais leve, na intenção das coisas darem certo para o tratamento, né, para a mãe levar para o tratamento. Estamos um pouco em dúvida. O quanto que, vamos supor, é um transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, é um autismo ou não é um autismo? Sendo um autismo ou não sendo um autismo, a questão é, seu filho precisa melhorar mais nas atividades do dia a dia. Seu filho precisa melhorar. Seu filho precisa melhorar o desenvolvimento dele. Logo, sendo ou não sendo autismo, logo, terapias. É isso. Ponto. Então aí é que você faz elabora um documento, tá falando que está em investigação, tudo, e aí encaminha para os profissionais ficam à vontade para fazer essa troca, para conversar, para dialogar. Daqui 3 meses a senhora volta, daqui 6 meses a senhora volta, a gente vai ter uma nova conversa, traz um relatório escolar novo, traz uma avaliação neuropsicológica, se for possível também, etc. A gente vai voltar a ter uma conversa, enquanto isso, esses detalhinhos vai observando, e aí tem a parte boa, que os outros profissionais, né, nesse circuito multidisciplinar, também vão trazendo as suas observações e, né, na maioria das vezes, vão reforçando aquilo que o médico observou. Não, olha, realmente tem isso. Aí quando a mãe vê, nossa, tá todo mundo falando a mesma coisa. Então, quem sabe, né? Muitas aí vai se observações, abrindo. né? Aí vai. Aí vai se somando, vai O ficando mais mais importante não é ter o diagnóstico, é iniciar o tratamento. Ter algum Dentro desse, diagnóstico. né? Dentro desse contexto de negação. Vamos iniciar o tratamento. Se existe prejuízo, precisa melhorar. Ponto. Ficando apenas dentro de casa, na frente de um tablet, de uma televisão. Não vai resolver. Não vai resolver porque não está resolvendo. E se não for para terapia, vai continuar dentro de casa. Então não vai continuar resolvendo. Não. Então aquele ritmo que está acontecendo não está dando sucesso. Então tem que tentar de outras formas profissionais. Falo, pai, mãe, parabéns, está se esforçando, está fazendo a sua parte, está se dedicando. Porém, não está o suficiente, temos que fazer de outras formas, de forma profissional. É interessante o que o doutor falou, né? E que as famílias saibam disso, que o processo de intervenção pode ser com o diagnóstico em evolução, né? Em investigação. É bem interessante. Então, às vezes, a pessoa, a família, vamos dizer assim, ela espera o fechamento daquele diagnóstico para dar, né, o pontapé inicial aí na intervenção. E nós podemos já, é o que você falou, não importa o laudo, importa não precisa de um diagnóstico necessariamente. O quanto que por exemplo, está em investigação para tal diagnóstico ou tal diagnóstico, ponto, beleza. Vai para terapia, você coloca no encaminhamento, olha, encaminho o paciente tal
porque no momento está sendo investigado para tais possibilidades e precisa Certo. melhorar em tais áreas. Ponto. Legal. O profissional vai receber, vai observar, vai avaliar, vai dar a avaliação dele, aí é uma outra avaliação, e vai falar, olha, no meu ponto de vista, isso pode ser melhorado, tudo, seja tal diagnóstico ou não seja tal diagnóstico. É claro que algumas conduções, elas são, depende, baseado, por exemplo, na ciência aba ou não, tudo tem todas essas questões. Mas geralmente, isso muito falando para as mães, né? Geralmente os profissionais, eles vão observar, eu estou observando isso, aqui estou um pouco em dúvida, vamos observar mais, aqui tem isso. Então, esses conjuntos desses itens está mais próximo para tal diagnóstico, ponto. Então, nós vamos conduzir pensando em tal diagnóstico, Sim. ponto. Então, assim, Vai é tomando uma conduzir, direção. é terapia, até ficar um pouco mais claro, principalmente com a ajuda desses profissionais também, em seus relatórios, né, de avaliação multidisciplinar, ali na frente a gente somar e ficar um pouco mais fácil, mais evidente, mais organizado. Mas sim, dá para estar fazendo a terapêutica antes Legal. de um diagnóstico firmado, sim. Muito legal. E voltando um pouquinho no assunto da medicação, né? Um assunto que um tanto quanto polêmico, né? Que aceito de um lado, como fala, não aceito de outro. Eu achei Acredito bem que interessante. existe muito preconceito em relação ao canabidiol, mitos e Isso. verdades. A gente viu, né, que o doutor defende a causa, né? Eu acho interessante, né? Através das... Não é bem defender a causa, né? Não é isso. Eu falo, aceito, Trabalha, né? Ver né, como, em alguns momentos, válido, né? Em alguns Sim, casos. sim, Então, sim. acho que isso é importante, porque no sentido da negação que eu falo, as pessoas é 100%. Tem umas que não vê possibilidade nenhuma. E é o que a gente fala, não é sempre, mas em alguns momentos, né? Então, o que o senhor tem para falar um pouquinho disso? Em relação a 5, 10 anos atrás, eu acho que, não sei quando vocês também pensam dessa forma, tem me surpreendido o aumento de número de mães sim, buscando informações, se interessando ou até querendo mesmo as medicações ou produtos, né, que são o canabidiol e outros fitocannabinoides. Então está aumentando muito. Mães com bons níveis de instrução, bom acesso à informação e até outras mães de aspecto mais humilde em conhecimento também estão procurando bastante. Aumentou muito mesmo. Várias instituições mais sérias pelo mundo, assim, ou mais conservadoras ou tradicionais pelo mundo, eles comentam sobre evidências científicas mais robustas em certas áreas, o quanto que outras instituições, assim, com muitos estudos científicos, já pensam mais em usar numa quantidade um pouco maior de clínicas, né? E a gente acaba realmente observando isso, um sucesso bem maior do que às vezes se falam as instituições mais conservadoras, né? Por exemplo, se comenta muito sobre epilepsia, alguns casos, tudo. Ok, mas o quanto que em outras áreas a gente acaba fazendo uso baseado, né, nas evidências científicas e a gente vê um sucesso bem bacana, né? Por exemplo, a questão do autismo, principalmente autismo nível 3, a gente, crianças com autismo nível 3 de suporte, a gente vê depois de 2 meses, 3 meses, 6 meses, a gente vê uma evolução muito bacana. Olha que legal. Que o quanto que essas crianças, geralmente, elas estão ali com outras medicações boas, ótimas, com estudos científicos, muita evidência científica também. Por exemplo, risperidona, aripiprazol, tudo está usando e está tendo um certo sucesso, está tendo uma certa melhora, ponto. E aí a gente também entra com o canabidiol ou outros produtos próximo do canabidiol, algum extrato de canabidiol, tudo, e a gente vê uma evolução bem bacana, até às vezes surpreende um pouco em relação ao ver só o aripiprazol ou o risperidona. Ele vem para somar, né? Ele vem para complementar e não para substituir. Então é isso que as pessoas também
Esse é até um Ou- raciocínio. As mães mesmo falam, então tá bom, agora a partir de agora vai ser. Tá Só prescrito, tá esse. prescrito. Vai ser só esse, só. O Não. risperidona pode parar, né? Desse jeito, né? Tá lá 4 miligramas de risperidona, uma dose, né, importante e tudo, não. Vamos usar concomitantemente, vamos observar. Ali na frente a gente vai ver como que vai ser. Se a gente vê um sucesso importante, tudo, aí o quanto que a gente pode pensar na possibilidade de outras medicações gradativamente O processo serem é retiradas, gradual, né? ou não, o quanto que o organismo às vezes não, eu ainda preciso, então não é bem assim. Sim. Isso, né, partindo do princípio também que existem prejuízos importantes ao ponto da gente justificar o uso de uma medicação, de um produto, né? Então tem essa circunstância. Então tem bastante evidência científica para várias clínicas. No caso do neurodesenvolvimento, o autismo, o TDAH ajuda bastante, sim, e vem dando bastante certo. Doutor, eu sempre costumo evidenciar que a questão de algumas habilidades, elas não são adquiridas por questão do comportamento. E o canabidiol é um dos aliados para alinhar o comportamento. E essa questão do comportamento começar, né, a estar mais alinhado, mais organizado, as outras habilidades começam a serem desenvolvidas, como a questão mesmo da fala, né, da comunicação. Então, se eu tenho um comportamento mais organizado, eu vou adquirindo outras habilidades a serem desenvolvidas. Sim, um passo por vez, né? Melhorando uma área. Sim. Então, aquela energia que você tenta usar para melhorar tantas coisas, uma importante melhorou, pronto, um assunto a menos. Agora sobrou mais aqui, vou ter mais oportunidade, ou no caso o terapeuta também, né? Essa é uma das funções das medicações ou dos produtos, né? Que é a parte de dar suporte às terapias. Isso. O quanto que geralmente o profissional, o terapeuta, ele manda uma mensagem, ele liga para o médico e ele fala, olha, a gente tem várias coisas que a gente está se propondo a fazer tudo, porém não estamos conseguindo devido à situação, certos, entre aspas, excessos, né? Que são coisas ali da parte da medicação. Olha, vê o que você pode ajudar a gente para pensar nisso e nisso, porque desse jeito a gente não está tendo muito sucesso, né? Então, melhorando a partir da medicação, logo a medicação como função para a ajuda, suporte nas terapias. É isso, melhorando a criança, para a criança ficar mais receptiva para as terapias e para o mundo. É isso. E é um contexto, então assim, não é só a intervenção multidisciplinar. A criança também, se for indicado, estar organizada, alinhada com a medicação para que os profissionais consigam ter sucesso. Com certeza. Sim, Né? eu acho. E a maioria das famílias não entendem muito essa tríade, esse contexto de... Somente com o profissional. Não, ele já está fazendo terapia, é. não precisa fazer o uso da medicação. Em alguns casos, quando é indicado, né? Mas a medicação é uma Aliada. Né? aliada, né? Para que você consiga conduzir o tratamento com essa criança. E geralmente quando a maioria dos outros profissionais, eles mesmo pedem para a mãe assim, orientam a mãe, estamos tentando, então fazer, leva no médico lá, por favor, tudo, né? Geralmente assim, olha, estamos fazendo o que podemos, porém, do que a gente tem costume de fazer, atuar, trabalhar para a maioria das crianças, mesmo assim não está dando certo. Para as outras crianças dá certo. Aqui está um pouco diferente. Mãe, conversa com o médico, né? Vai lá ver, troca uma ideia, pede a opinião dele, né? Tudo. Então, assim, pro profissional, os outros profissionais pedirem, porque realmente eles também estão vendo essa necessidade. O Arthur mesmo, meu filho, já está na 3ª medicação dele. Né? Então, ele começou com a Ritalina, foi pro Atenta e agora tá aquele em gotas. O Gotas... o Liberdia. Isso. O Liberdia é uma marca. Ele tá nesse. É isso mesmo. E deu super certo esse. Com o Risperidon, por exemplo, ele não conseguiu adaptar, né? Sim. O Arthur,
ele teve sintomas de depressão mesmo, né? Ficou muito apático. Então, foi com a conversa, foi médico exatamente, ele tá aí para ajustar. E a criança, ela tem um entendimento quando tá sendo benéfico para ela o uso da medicação, né? Tem. Ela consciência. vai adorar, vai comemorar, vai ficar mais esperto, vai fazer mais arte. E quanto né? mais velho, né? Hoje ele tem 13 anos. É. Então, inclusive, a dosagem, ele falou, vamos aumentando gradual, né? Por Isso. semana. Então, a gente vê, ainda a gente nem chegou na dosagem máxima que ele indicou. Então, tá dando super certo. Porque eles já Isso. vão se autoconhecendo. É bem interessante. Segunda-feira, isso. o Sebastião, meu filho de 10, ele falou, mãe, meu remédio na escola acabou. Eu falei, quem te falou? A tia. Então, Você ele vê. associou que quando ele toma a medicação, dá tudo certo, ele consegue realizar as atividades. Se ele pediu pra mim, né, é porque ele quer que eu envie pra escola, pra Ótimo. fazer o uso. É isso mesmo. É desse jeito. Legal. Um outro assunto interessante, né? O tempo aqui, gente, passa muito rápido, Passa né? muito Passa rápido. tanta coisa para falar. É tanta coisa que eu achei muito interessante, que eu até anotei aqui, sobre a certificação com o Thiago Castro, né? Até pesquisei sobre, eu achei Isso. muito interessante. E, assim, a gente busca tanto, né? Conhecimento e curso, e estudo. E eu achei muito legal, inclusive, depois do nosso encontro aí que nós teríamos, a gente foi mais a fundo sobre isso. Fala um pouquinho sobre, que eu acho bem legal. Sim. É uma forma de estar se atualizando, de estar aprendendo bastante com vários profissionais, né? Que tem o Dr. Thiago Castro orientando, mentorando, né? Como o pessoal usa a expressão, tudo. E foi mais ou menos um ano de estudos, né? Que a gente finalizou agora por volta de mês de março. Teve um evento lá na cidade dele, que é Foz do Iguaçu, né? Ai, que delícia. Fomos para lá e teve um evento de comemoração, né? De aprendizagem, de trocar ideia, network e tudo, para a gente estar conversando. Mas realmente é uma experiência bem bacana, uma ferramenta bem legal para a gente poder aprender mais sobre esses assuntos. E foi muito bom. É algo bem bacana. É a busca do assim. conhecimento, né? Sim. É muito importante da gente estar cada vez mais aprendendo tudo mais. A gente estava falando um pouco sobre isso nos bastidores antes de começar, o quanto os profissionais de saúde, os profissionais de educação também aprenderem cada vez mais sobre todos esses assuntos que estamos falando. A gente vive uma nova realidade, é uma realidade que não tem se como limitar, né? não tem como voltar lá para trás. Não. Esquece, Bater na porta de todo mundo. E é daqui para frente é mais. Esquece inclusão, não quero saber de inclusão, não. Isso não existe. Daqui para frente vai ser cada vez mais necessidade de se profissionalizar, de buscar conhecimento, atuar de uma forma mais organizada perante esses assuntos, perante essas crianças que têm assuntos, clínicas, transtornos, o nome que quiser usar, assuntos importantes que sempre existiram e o quanto que foram devido a uma falta de conhecimento da maioria de nós, dos nossos pais, etc., o quanto que não se foi conduzido certos casos, o quanto que muitas pessoas não foram ajudadas da forma com que deveria ser ajudada, da forma com que estamos tentando ajudar hoje em dia. Sim. Então, a gente aprender, fazer mais cursos na área de saúde, os profissionais da educação e principalmente também a sociedade como um todo. Sim, é o que eu ia falar, né? Tanto em relação a esse curso, esses encontros com o Dr. Thiago Castro, ou os demais que a gente sempre faz, existe até online, né? Tanto. Tem. Limita-se a algum profissional específico ou não? Qualquer um pode ter acesso? Não, qualquer um pode ter acesso, dependendo dos cursos, sim, qualquer um pode ter acesso, e o quanto que uma boa quantidade de pais, né, que a gente estava falando, está buscando essas informações, e outras pessoas da sociedade, sejam educadores ou não educadores também, eles estão buscando, dá para ter acesso, dá para a gente aprender sobre isso, de forma a gente saber conduzir melhor a forma da gente saber as características, as necessidades, as dificuldades de um vizinho nosso, tudo mais. Então a gente aprender a ter cuidado, por exemplo, uma coisa boba, uma fila, né?
Não, por que que eu tenho que passar a minha fila, a vaga de estacionamento? Por que desses detalhes, dessas regras novas, né? Às vezes algumas pessoas com pouco conhecimento vão pensar. Por quê? Vamos entender esses porquês. Por que Sim. dessas necessidades? Porque algumas pessoas necessitam de mais cuidados, são mais sensíveis, mais cuidados do que outras pessoas. Em linhas, palavras gerais, seria mais ou menos isso. E a gente está numa sociedade nova, a gente quer construir uma sociedade melhor, então a gente aprender e se dedicar é importante. E é sobre isso, né, doutor? Tanto na nossa época quanto na época dos nossos pais, existia as questões de transtornos, de deficiência, Sim. mas não tinha A conhecimento, informação não tinha era informação. tão aberta como hoje, né? Pois é. Eu até comento, às vezes eu converso com alguns. Uma vez veio um rapaz, 34 anos, estava lá no. Isso era um SUS que eu atendi alguns anos atrás, estava lá no prontuário, depressão e ansiedade. Aí eu observei, vi ele andar, vi ele conversar, vi ele se portando, ele olhando, tudo, conversando, começou a falar tal. Eu falei, ok, né? Você já pensou sobre autismo, tudo, né? Porque eu não estava vendo ali uma depressão, uma ansiedade sim escancarada, mas estava vendo outras informações, né? Aí ele, não, eu falei, aí eu fui insistir nele, não, eu discordo de você. Se fosse para eu ter autismo, eu deveria ter sido diagnosticado lá na minha infância. Ele tem 34 anos. Eu falei, Não. rapaz, olha, eu tenho 37, 38, vamos raciocinar? Quando a gente tinha 12, 13 anos de idade, às vezes o máximo que a gente ouvia falar na cidade que a gente morava é que existia uma instituição chamada APAE. E olha lá, E olha às vezes lá. a maioria na adolescência nem sabia, né? Não tinha acesso Não era tão às divulgado. informações, né? De quem estuda, o porquê, de Os critérios não eram tão Não é evidentes que nem assim, hoje, né? Não, ninguém sabia de nada. E até a questão da escola, a obrigatoriedade, né? Os pais falam, não, ele não gosta de estudar, deixa ele em casa. O isolamento Isso. dessas pessoas era maior em casa, né? Sim. Eu lembro minha mãe falar, não, meu filho, o fulano lá tá fazendo cursinho, isso 20 anos atrás, 25. O fulano tá fazendo cursinho junto com você, o fulano, ele tem uma história de vida, já passou em 3 faculdades, tudo, etc, tudo. Aí começa aquelas histórias, mas a sociedade ela vai, por um lado, ela aceita no sentido de não ajudar tanto, mas ao mesmo tempo ela isola, que é o que você falou, e vai vivendo, e vai terminando a vida daquele jeito. Né? Sim. Eu tenho um colega que eu não tenho certeza nada sobre o diagnóstico dele, então isso é bom deixar bem claro. Não tenho certeza do que eu vou comentar, então só vem possibilidades na minha cabeça. Eu tive um colega no meu, hoje chama Fundamental 1, né? Hoje nós vai ficando velho, né? Fundamental 1. Vai Um colega mudando. ali na segunda série, terceira série, que a gente falava de série antigamente. Eu tinha um colega lá que ele sentava mais no fundo, ele tinha uma voz mais anasalada, as notas dele não eram boas, era o contrário de boas. Ele ficava muito no fundo, ele não fazia as contas direito, a higiene dele não era muito boa, e a cabeça dele vinha aqui e aqui ficava muito grande, eu lembro disso, e tudo. E esse colega, ele faleceu de doenças naturais, alguma coisa assim, isso é a sociedade falando, né? Novo, faleceu ali com 20 e poucos anos, tudo. Olha. O quanto que esse colega teria talvez uma deficiência intelectual, o quanto que teria uma hidrocefalia. Sim. E a gente vivia com esses colegas, a gente brincava, dava risada um com o outro, a gente brincava de uma forma sadia, vivia e pronto. Então a gente não tinha tanta informação para a gente ligar alerta Não. para cuidar. Hoje para as ter mais crianças, cuidados. elas já observam só de olhar, né? Isso. Já características diferentes dos amigos. Eu vejo pelos meus filhos. Assim, eles comentam, mãe, né? Entrou uma menina na nossa sala e eles falaram que ela é autista. Eles mesmos, assim, Mas já. eu estudei com Eles já vão conversando. com um colega também, e ele sentava atrás de mim, sempre no mesmo lugar, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, na mesma fileira, na mesma carteira. E aí, curiosidade, ele não conversava. Aí eu olhava assim pra ele, você não conversa? Ele, Ele não conversava. E se você for parar pra analisar os critérios, né, talvez
não foi diagnosticado, mas Sim. é já um... Tanto que sofre sem saber, né? Eu tenho um outro exemplo rapidinho interessante. Uma vez veio um senhor para mim, uns 4 anos atrás, num SUS de uma outra cidade, e esse senhor falou: olha, você cuida do meu neto, né? Meu neto é o fulano. Eu falei: cuido. O neto dele tinha uns 9 anos de idade, autismo nível 2, tudo. Então, vim aqui conversar com você porque eu acho que eu tenho a mesma coisa que o meu neto. Olha, E esse senhor com 60 anos de idade. sofrimento. Eu falei: Não, por quê? Explica pra mim. Não, porque eu tenho assim, sabe? Aí ele foi falar. Ele é vigia noturno, ele trabalha à noite, ele não trabalha de dia, ele não gosta muito de ficar de dia com as pessoas na rua, ele prefere ficar em casa de dia quietinho, tudo isolado, ele não gosta nem de barulho, de nada, etc. Foi falar de questões sensoriais. Aí ele fez uma coisa um pouco diferente, porque na mesa do lado tinha uns papéis lá que estavam um pouco assim jogados, etc. Ele, não, pra mim assim, ó. Ele foi Pra mim, organizar. pra mim tem que estar tudo assim, ó, tá tudo assim. Alinhado. Eu falei: por que tem que estar assim, né? Porque essa parte eu acho interessante, porque criança não vai falar isso. Adolescente e adulto vai falar isso. Assim, dentro do assunto autismo, né? Não, porque pra mim tem que estar assim. Eu falei: tá, mas por que tem que estar desse jeito? Assim, eu joguei de uma forma assim, joguei o verde, não. Eu falei: não, pra mim eu acho que tinha que estar assim. O que você acha? Ele, não, pra mim tem que estar assim. Eu falei: então tá, mas por que tem que estar assim? Não, aí ele colocava assim com as mãos. Era sempre de par pra mexer. Ele, não, eu tenho que sentir que a vida tem que passar por esses espaços aqui, ó. Olha, Que dia a gente vai escutar um adulto querendo forçar características de autismo e nessa idade, né? tudo bem que possa não ser um autismo, como que foi seguido, já misturei tudo aqui, Não tem problema. como que foi conduzido, não, por ser um SUS não houve uma oportunidade da gente conduzir, fazer uma avaliação neuropsicológica, etc. Mas o quanto que ali, aquele senhor, com várias outras informações que ele trouxe, ele fez pensar no assunto autismo em adultos Foi um alerta pra com ele. 60 anos de idade, né? E ele veio trazendo essas ideias tudo assim, e ele dá essa explicação da organização, da disposição e o porquê ficar disposto para a vida passar. Aquilo foi muito diferente. Aquilo eu achei, pro meu serviço, para mim, eu achei muito legal, assim. Ficou escutar. marcado. Ficou marcado. O Arthur, eu me lembro quando ele era criança e ele falava assim: Arthur, mas por que você faz assim? É mais forte do que eu, mãe. Então as crianças, elas se expressam de forma diferente. E o adulto já é. Prazer, né, que eles têm. Elas tentam, né? Mas elas não conseguem. Não consegue, é mais forte. E nós estamos partindo para o fim. Uma hora é muito pouco pra muito pouco assunto. para muito assunto, né? Mas a gente sempre gosta, assim, de deixar aberto esses últimos minutos, né? Para que o convidado fale aí diretamente pro público, dê uma dica, ou que fale alguma particularidade, ou que queira compartilhar algo que marcou, né? A profissão, a importância dessa profissão, né? Que, nossa, não temos nem o que falar. Essa parte eu não tava, assim, não é crítica, não é como uma crítica, mas eu não tava, né, esperando. Mas, não, sim, realmente trabalhar, né, nessa intenção de ajudar, mas que seja dessa forma que eu acho que é assim, é o que eu aprendi até agora, é o que eu aprendi até agora, é o que eu faço até agora, de tentar promover mais, né, conversar com transparência, levar informação, explicar tudo. Então, sim, a importância da psicoeducação durante os atendimentos, as conversas, tudo, e o quanto, assim, os pais, eles saírem mais organizados do que eles entraram, né? Saírem mais seguros, isso é muito importante. Olha que legal, psicoeducação cai de novo na nossa tríade. Saúde, Educação, saúde e família, que é o que a gente defende, né? Sim. É isso Quer mesmo. pontuar mais alguma coisa, Castrícia? Então, no início a gente já foi direto às perguntas, né? E o doutor, ele tem um vasto currículo. Imenso, cheio de pós-graduações. Doutor, para encerrar, o senhor atende em 3 cidades? Estou atendendo aqui em São José do Rio Preto, estou atendendo também em Mirassol, atendo em Olímpia aqui do lado também, né? E na cidade de Bebedouro também. Nossa!
Dorme que horas? Dorme, não De dorme? vez em quando a gente O dorme. dia dele não Que tem horas que- 24 horas, Nossa, tem 28. tem mais. Que A gente legal. tenta. E Tem bastante conta pra pagar. é... Mas é isso, a gente agradece. Foi muito rico, né, esse momento de troca aí entre profissionais, que a gente sabe que é o que a gente disse, um depende do outro, né? Um Isso complementa o outro, um dá força pro outro, enfim, a gente aprende, né, a todo tempo. E muito obrigada Eu por que essa agradeço. oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gostaria de até destacar que durante o podcast eu pude observar que o senhor gosta de trabalhar com família. E isso é muito importante, Sempre né? falando Essa disso, questão né? da psicoeducação, ter paciência em explicar, em conduzir, né, a família para um diagnóstico dentro dos critérios. E eu gostaria de parabenizar o senhor por A empatia, por né? essa empatia que É. hoje é poucos que contém. Sim, Porque Sim. ter essa paciência com a família é a base para iniciar um tratamento. É o básico. E ter paciência para, às vezes, ajudar a, às vezes, tentar desconstruir algumas coisas que já são construídas erradas, Isso. alguns estigmas, formas de pensar, tudo, explicar. E o nortear, olha, o caminho é mais ou menos isso, vai ser isso daqui para frente, a gente vai conduzir. sim. Tais profissionais, tais avaliações. Tranquilizar, né? Tem que essa paciência, essa necessidade dessa paciência, ela é necessária. Porque os pais eles chegam perdidos, né, geralmente, né? E são perdidos devido a assuntos importantes. É né? muita informação Muito que se tem sérios. hoje muito rápido de Google, de redes sociais, né? Mas vazias. Isso confunde as pessoas, né? Esse negócio de velocidade rápida também, eu vi uma frase recentemente assim: diagnósticos da infância são escritos a lápis. O quanto que hoje em dia está todo mundo naquele desespero para querer e tudo, e eu quero, porque é autismo, porque é autismo, porque é autismo. Pode ser outras coisas. Isso. Altas habilidades, superdotação, fenótipo ampliado do autismo, que é algo um pouco discutível e tudo mais. O quanto que aquela desatenção e tem um pouquinho, mas pode pensar no TDAH, tudo, aquela alta energia, pensar no TDAH. Então, todo mundo está tudo numa correria, numa necessidade, e o quanto a gente conduzir de uma forma, se for para fazer de uma forma bacana, bem feito, e um pouquinho mais devagar mesmo. Conversar. E até não o diagnóstico, né, principal vem com comorbidades associadas em algumas situações. Sim, né? tem essa questão, que geralmente é super comum da produção de outras comorbidades, né? Que seriam talvez numa fala, numa expressão didática, são as consequências do diagnóstico principal, né? Sim. Mais ou menos isso. Isso pode acontecer a presença de outras comorbidades, ansiedade, depressão, a questão até que ponto, aí é outra discussão, até que ponto indisciplina, até que ponto é TOD, Vixe, e aí é outro, Aí a gente marca outro. aí é outra coisa, entendeu? Nossa, é muito assunto. Então é por isso que o É diálogo, muito a assunto. conversa é muito importante. Por isso que, assim, parabenizar o senhor por esse comportamento, por essa empatia, porque a ciência ela é importante, mas a gente ter empatia com o próximo é muito mais importante ainda, A ciência né? humanizada, né? A gente tá falando com o ser humano. Exato. E é uma vida, né? Uma criança, na maioria das vezes, né? Quer falar o seu Instagram pro pessoal? Sim, @drjuvenalneto, @drjuvenalneto. É lá no Instagram, só dá uma olhadinha lá. Pelo Isso. Instagram consegue ter acesso aos números de contato das clínicas? tudo, já consegue tudo. Perfeito. Sim, Que então- tenhamos outros podcasts. E existe Sim, também fica à muitos vontade. assuntos interessantes no Nossa, Instagram dele. já Então, vamos marcar um por mês. Exato. Então, você que Fica à nos vontade. ouve, né? A saúde mental, ela é um ato aí em conjunto, né? Sim. E se faz sentido para você, curte, compartilha. Mais uma vez eu falo, coloque aí nos comentários o assunto que você quer tratar, né? Se você, a necessidade, né, no seu dia a dia, enfim. E é isso, muito Alguma obrigada. dúvida, né? Algum tema novo que gostaria que Exato. nós, né, chamássemos o doutor
Foi maravilhosa a presença dele aqui hoje, tá de parabéns. Isso, e é isso, gente. E agora chegou o momento do nosso presente, da lembrança da editora. Muito obrigada. Né? Um jogo que não gente. podia deixar de ser socioemocional. Né? Pra Qual que o é a doutor- emoção? É um Exato. jogo socioemocional que Na vem família, com um paciente, muito legal. Espero que goste. Não, obrigado. seu acervo Sim. clínico. Mas aí minha filha vai pegar pra ela rapidinho. Ela faz isso com os outros brinquedos, né? Então vai fazer aqui também. Não, legal. Obrigado, gente. Gente, Imagina. é isso aí. Até a próxima, gente. Obrigada.